Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. E hoje, como prometido, nós vamos dar continuação. Você pode ter percebido pelas mesmas roupas. Pelas roupas. Ninguém trocou, ninguém fez nada, ninguém nem saiu daqui, para dizer a verdade. Não mudou nem de posição. Nem de posição. Mas hoje nós temos a oportunidade, e por isso que a gente fez questão de dar 2 episódios, de ouvir o nosso amigo, esse pastor que tem transformado as nações, que Deus tem usado para impactar tantas vidas e hoje vai impactar a sua vida. Quero já de antemão receber nosso ABC Entrevista, pastor Marcos Vinícius. Muito obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo, pastorzão. E se você não ouviu o nosso último episódio, corre lá, assiste, depois vem para cá que você vai pegar e vai entender melhor quem é ele, o que ele faz, aonde ele está. Isso tudo vai fazer mais sentido para você. Estou aqui hoje com muita alegria, claro, acompanhado dos meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. E não poderia fazer isso sozinho. Quero começar apresentando aqui pela direita. Ricardo de Carvalho, sem frase de efeito novamente. Mais uma vez, muito obrigado aí, Marcão. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. À minha esquerda hoje. Fala galera, Luciano Rachid aqui, prazer estar com vocês. Eu quero te dizer, não há nada maior do que estar no centro da vontade de Deus. Uau, tá vendo? Do episódio pra cá ele pensou. Eu acho que ele ficou Isso aí foi top. o episódio inteiro. grande. Na ponta direita. Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado, e eu quero dizer o seguinte: a seara está branca e precisamos de ceifeiros. É isso aí. Esse foi bem assembleano, né? Bem... Lá na nossa ponta esquerda, por último, mas não menos importante. Fala pessoal, Rafael Castro, um prazer novamente estar aqui com o senhor, pastor. Tem sido de muita edificação esse papo que a gente tem tido. Acompanhe, se você não acompanhou, ouça o nosso podcast anterior. É isso aí. Marcão, cara, mais uma vez, quero dizer que a casa é sua, a mesa é sua, para nós é uma honra, um prazer. E hoje nós vamos para uma aula. A gente quer aprender com você, que está aí colocando isso aqui em prática. Então, vou dividir com toda a humildade possível. Cara, nos ensina hoje o que é missão, como fazer missões, por que Deus tem a expectativa de que o homem faça missões, como nós devemos fazer e o que a Bíblia diz sobre isso. Então, cara, a bola está com você, por favor. Amém, muito obrigado mais uma vez. O que eu gostaria de compartilhar hoje é algo que, primeiramente, no fim do último episódio, a gente falou de um livro que chama, eu até falei Alegrem-se as Nações, mas aqui no Amazon está Alegrem-se os Povos, e o John Piper, para mim, é uma referência muito grande no quesito de missões. Uhum. Ele não fala só de paixão, ele não fala só de chamado, ele dá um embasamento bíblico para missões, assim, né? Na verdade, ele cita uma pessoa que me inspirou muito para missões. Não sei se vocês conhecem o William Carey. O William Carey foi o cara que começou a missões assim no mundo moderno, com o conceito de ir para uma nação diferente e de receber um apoio, né, de igreja, receber apoio de amigos, etc. e tal. Então o John Piper segue ele, segue o Jim Elliot também, que foi o rapaz que desbravou, o rapaz não, o senhor, né, que veio desbravar aqui o Equador e acabou morrendo, ele e os 3 amigos dele. Caramba. E depois encontraram um diário dele e ele tem aquela famosa frase que Deus não é um tolo para entregar... tem que traduzir aqui. Deus não é um tolo para... Não, solta em inglês mesmo. Nosso público he is no fool to lose what he cannot keep, to gain what he cannot gain on his own. Ou seja, ele não é tolo, não é um tolo aquele que entrega o que não podia reter, ou seja, a nossa vida para receber aquilo que ele nunca podia ganhar sozinho. Então, na verdade, a missões, ela parte muito disso, de você entender que a sua vida, como a gente falou no último episódio, ela é de Deus, tudo é de Deus. Né? Tudo que você é, tudo que você tem é de Deus. E a partir desse momento, a gente entrega tudo que a gente tem para Deus. Ele podia tomar, mas não, a gente entrega, ele né, nos convence de entregar. E então a gente recebe aquilo que a gente nunca imaginou receber. Uau. Porque a gente falou só meio que dos perrengues, assim, né? E falou também da situação de coisas que a gente entrega para viver o chamado, coisas que é uma realidade, é inevitável você ter que largar algumas coisas. Sacrifício, né? O sacrifício, tomar a cruz, mas é muito real também que
Jesus disse, né? Aquele que larga mãe, larga pai, larga bens, larga as coisas para me seguir, vai ter 100 vezes mais nessa vida e na Amém. próxima. E é uma realidade que eu acredito, e eu e a Gra, a gente vive essa realidade hoje. Então não é só Amém. questão de, pô, cara, você tá mal, você tá ruim, largou muita coisa boa. Olha, na perspectiva humana pode ser, mas Deus ele tem cuidado de nós, a gente tem experimentado abundância, tem experimentado portas abertas, né? Como eu acredito que esse programa aqui é uma porta aberta também, Amém. Amém. que Deus tem para inspirar pessoas para missões, para, enfim, pessoas que estiverem mais interessadas no trabalho, de várias maneiras. Deus, ele move da maneira que ele quer mover. Sim. E missões. Inclusive, cara, até você tava falando que eu esqueci. No último episódio, eu vou até botar um link embaixo. Você tem algum site, não tem? Sim. Alguma coisa que as pessoas que quiserem te encontrar possam te encontrar, Instagram, mandar mensagem, né? YouTube. Se quiser mandar uma oferta, lá funciona Claro. Pix também, não? Funciona. acho que não. Só aqui, né? Aqui não, Mas tem PicPay, tem... Tem inúmeras maneiras, né? Então, sim. assim, botar um link lá no último episódio, nesse também, porque, irmãos, quer queira, quer não, aqui no final a gente vai falar mais sobre isso. Eles foram, não é A na cara e a expectativa coragem. de, se der certo ou não der certo. Cara, é com tudo. Então, assim, eles abriram mão de tudo. Você que, se Deus falar com você e você for essa pessoa, cara, não se contenha, não deixe para ficar depois. Semeie no faça terreno mesmo. fértil. Semeie terreno fértil, porque está acontecendo, está funcionando, está dando certo. Acompanhe eles nas mídias sociais também, Kingdom Nations, né? Sim. Tem em todos, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube. Tem. Então, você que quer participar, quer conhecer mais, cara, eu incentivo demais você a fazer isso, a seguir o pastor Marcos e a pastora Grazi. Vocês vão amar, vocês vão curtir demais, tenho certeza. Parafraseando nosso amigo Rafael, né? Missões não se faz de graça. Oi, irmão. Em nome de Jesus. E uma das coisas que se a gente não pode ir, também Obrigado, pode dar suporte, né? Claro. Verdade. Obrigado que eu não Gente. tive que falar isso, o senhor falou. Quase que eu falei. Mas que eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Você disse aqui antes, nas nossas conversas, que uma das razões pelas quais missões têm que acontecer é porque Deus quer que o nome dele seja conhecido. A fama do nome de Deus tem que chegar a existir. Me explica isso aí, cara. Como é que funciona isso? Primeiro, posso ler alguns versículos aqui? Não, Que vão embasar. Você A casa é deve, sua. né? Por favor, Você está no controle. Porque, como eu falei, né, no último programa, a nossa fundação é a Bíblia. Tudo tem que partir daqui. E Salmo 96:3 diz assim: anunciem a sua glória, a glória de Deus entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Deus envia Jesus, então, numa missão, para quê? Para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, é o que Paulo fala em Romanos 15:9. E aí depois a gente tem também Romanos 9:17, que mostrando as obras poderosas de Deus na história, e Paulo diz assim: para que o seu nome, né, o nome de Deus, seja proclamado em toda a terra. Então, Deus tem um compromisso em ver o nome dele famoso no meio da boca do povo. Uau. Deus tem um compromisso em ver o povo exaltando ao nome dele. Muita gente pode olhar e falar assim: pô, esse Deus ele é egocêntrico, ele quer que ele é tão focado em si mesmo, por que Deus faria algo assim? É um dos argumentos que as pessoas têm quando a gente menciona isso. Mas na realidade é porque quando nós entendemos quem Deus é, Deus ama, a melhor forma de Deus nos amar é Nos mostrando quem ele é. Eu sou a fonte, né? Exatamente. Eu sou a fonte. É igual Se você ver uma beber de mim, pessoa você não vai doente ter e sede falar nunca assim, mais. Eu tenho um remédio, mas para anunciar o remédio eu tenho que anunciar a minha marca. Sim. Eu sou dono de uma marca farmacêutica e eu tenho um remédio que cura o que você precisa. Mas eu não posso falar porque é para fazer propaganda para mim mesmo. Então, morre aí sem esse remédio porque eu não vou ter condições de anunciar quem eu sou. Pelo Eu contrário. creio que não é um egocentrismo de Deus. Na verdade, é um privilégio do homem, né? Poder Exatamente. É um amor-centrismo. conhecer o nome de Deus, né? É um privilégio que a gente não Mas sabe isso nem calcular, isso é né? fruto do nosso tempo, né? Que nós colocamos o homem no centro. Então, por isso que a gente fala, mas por que isso? E o que você falou é muito verdade. É o oposto. Nós é que temos o privilégio de conhecê-los. Foi ele Sim. que se deixou conhecer. Tanto que uma das grandes promessas que Deus tem para a gente lá na frente, na nossa vida eterna, é que a gente vai conhecê-lo assim como ele nos conhece, né? Sim. A grande promessa do céu, uma das grandes promessas do céu, além de não ter dor, etc, 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 é a gente poder conhecer a Deus. A gente conhece
Na medida que, né? Conhece hoje muito pouco ainda. O Uhum. apóstolo Paulo fala que a gente vê como um espelho obscurecido, né? E isso já é um privilégio enorme para nós, né? E lá na frente a gente vai poder conhecer ele como ele nos conhece. Eu não sou o centro do universo, né, querido? Então, na verdade, é o contrário. Ele é. Então, o meu privilégio é conhecê-lo. Privilégio de fazer o nome Vai de Deus chegar um conhecido. dia onde toda língua confessará, Todo joelho joelho se dobrará. E vai ter que reconhecer que só o Senhor Cristo é o Senhor. é Deus. No sermão escatológico de Jesus, ele fala isso, né? Exatamente. Que será pregado o evangelho em todo o reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, um dos propósitos da missão, pastor, é o quê? É para que o nome de Deus seja conhecido, a fama do nome de Deus, né? O termo até que o John Piper usa no livro dele, que é excelente. Isso é tão... gente, vocês são aviões, viu? Vou falar para vocês assim. Isso que o Daniel falou assim de ter algo de Deus, né? Do abismo, puxa abismo, das coisas profundas de Deus, assim, que estão em vocês, e as coisas profundas de Deus vai puxando, né? Vai puxando, é muito real. Porque, assim, se deixar, cara, cada coisa que ele foi Tesouros vão falando aqui, aparecendo, você já vai num outro versículo e você já vai numa outra ideia. Mas quando Moisés diz, né, mostra a tua glória, cara, ele já tinha visto, assim, o que Deus estava fazendo. Ele já tinha escutado a voz de Deus, ele viu Deus na sarça ardente. Mas ainda assim, havia essa vontade. Quanto mais a gente vê de Deus, quanto mais a gente conhece de Deus, né, mais a gente quer. E isso é muito real. Então, a fama de Deus, ela precisa ser conhecida, mas sabe uma coisa que... Não, vou deixar pra falar isso depois, tem um ponto que entra mais nisso aqui, mas o segundo ponto que, se a gente puder passar, não sei se vocês estão de boa. Marcão, você Fica à vontade. tá Allah vontade. controle. Allah vontade. E essa é uma frase que eu pensei muito nela quando eu li, porque, para dizer a verdade, eu não conseguia compreender. Daniel, hoje, mais cedo, a gente conversando, ele falou, cara, a gente pensa muito que missões, a gente tem esse conceito, não foi isso que você falou? A gente acha que é uma ideia, é algo pronto, é algo assim, é assim que acontece. Mas essa frase, eu fiquei meditando tanto nela, para entender que é a realidade. Já que o nome de Deus, ele não só a gente faz a fama dele, mas aqui como a gente leu no Salmo, as pessoas exaltam o nome de Deus e nisso está a alegria delas, né? Em exaltar a Deus, a gente vê que o alvo de missões não é missões em si. O alvo de missões é fazer com que as pessoas conheçam esse Deus, essa fama de Deus chegue até elas, que Deus se torne real para elas e o quê? Que isso gere adoração da vida delas. Porque na adoração a Deus, não é que nós estamos entregando algo para Deus, é que nisso está a nossa alegria, nisso está a nossa felicidade. E a frase do John Piper chave para esse livro que me fez pensar muito é que as missões existem, ou a missão existe, porque a adoração não existe. Cara, quando ele me falou isso aqui off, a gente estava em off, ele falou isso, até eu fiquei Eu meio demorei um bugado. tempinho Eu também pra fiquei, pra cara, ruminar isso aí. Como é? Explica de novo, deixa eu entender, mas olha que frase forte. As missões existem porque a adoração não existe. Eu vou deixar explicar porque você bugou também. Tem Você tá ouvindo, você bugou também aí. Tem uma frase, o Derek Prince fala que o maior nível de intimidade que o homem pode ter com Deus é a adoração. Uau. Então a gente conhece também essa faceta de Deus. Ele está querendo que ele seja adorado para se revelar da maneira mais forte ao homem, né? Amém. E assim também, né? Hoje a gente está condicionado a pensar em adoração. Até falei isso no grupo de vida lá da igreja essa semana. Quando a gente fala adoração, a gente já condicionou, louvor, Louvor, música. uma musiquinha rolando, eu com a mão levantada, uma luzinha apagada, né? Aquele negócio todo. Mas adoração é a atitude do coração, é a reverência. Que a pessoa pode cantar muito bem, tocar muito bem, mas o coração tá totalmente fora daquilo que Deus quer. A pessoa pode estar cantando desafinada, como o nosso amigo lá do Cefenai, o Alan, que deu... Não, ele é afinado. O bom é que ele falou o nome. Falou o nome. Não vou falar o nome Nosso da amigo pessoa, Cefenai, Alan, aquele Alan, querido. Alan, Aquele que canta muito mal, você desafinado. lembra daquele lá? Alan, que Deus te Pai, abençoe. Alan, Como chama- acontece? Fica Alan, na paz. Calma aí, você viu que eu não acabei. O bom é que o Alan não assiste o ABC Cast. O Alan, ele dá um testemunho. Calma, gente. Deixa eu molhar o bico. Valeu, Alan. Em panos quentes aqui, mas ele dá um testemunho que a esposa dele um dia estava louvando, e ele é ministro de louvor, o Alan. E ela que canta mal. Ele fala no livro dele, isso aí vocês vão ter que ver com a Vanessa, só se tiver é com ele aí. Mas ele deu esse testemunho que um dia a esposa dele cantando, ele, nossa, tá totalmente fora do tom e tal, e o Espírito Santo falou para ele, cara, mas se ela tá adorando de coração, o que você tem a ver com isso? Ela tá me agradando, não tá agradando você. Ela tá cantando para mim, não tá cantando para você. E o louvor que ela tá me oferecendo agora é genuíno.
Achei que ele ia falar pra ele assim, tá melhor que o teu que tá afinado. Fica na tua aí, ô. Oh, meu Deus. Eu acho Se eu talvez fosse tenha Deus... sido essa, porque às vezes a esposa fala comigo bem dura assim, né? Então, Mas antes de contar pra você, ele deu uma suavizada. Deu uma parte que dela. não né? fica bem no livro, né? Não fica bem no livro soltar uma dessa. Pelo menos ela tá falando comigo. E tu, que canta pra tu mesmo? Eita. Eita. Mas a realidade é essa, cara, que quando a gente entende que quem é Deus, não existe outra saída a não ser adorá-lo. É. Quem contempla a sua glória vai se curvar diante dele. Quem contempla ele vai ter que dizer santo, 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 porque não tem... É igual quando o profeta ele viu os céus abertos, ele disse, cara, só posso dizer uma coisa, santo, 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 porque quando você contempla essa glória e essa luz brilha e Jesus aparece, com certeza, tudo na nossa vida perde as forças, aí do perde Santo ali Santos, o... Perde o sentido e você cai prostrado, né? Fala que todos eles que entravam diante da presença, a primeira reação era se prostrar Quando Jesus diante foi da glória de preso, Deus. Ele perguntaram assim, quem é Sou Jesus? eu. Aí ele disse, eu. Pum, todo mundo caiu. Todo mundo. Quando você entende quem é Jesus, cara, você perde as suas forças. É só um adendozinho, depois a gente volta, porque você falou do Santo, 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 isso veio na minha mente, né? A Bíblia nos relata que os anjos estão cantando 24 horas por dia, né? Santo, 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 Santo. E é interessante que o hebraico, principalmente o hebraico antigo, ele não tem o superlativo, né? Sim. Santíssimo, pela repetição, grandíssimo. É pela repetição, né? Isso traz um ensinamento também muito interessante, né? Que para você dizer o quão santo aquilo é, você vai repetindo, né? Santo, santo, santo. Ah, é muito santo. Santo, 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 santo. É mais santo que santo, santo, santo. Então, quando os anjos ficam santo, 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 De eternidade, de eternidade, né? eternidade, é uma santidade que não se pode Uau, não tem exprimir por fim. palavras, né? Bom. E assim, Mas voltemos à vaca fria. Não, Foi muito- só um pequeno detalhe que eu me O lembrei Marcão quando falou você assim, falou. muito bom mesmo, cara. Nossa, Muito mas que bom. coisa maravilhosa Legal, isso aí. informação. Legal. Fecha parênteses. Deus é santo. Não, fantástico, fantástico. Você é incrível. O pastor que falou do santo. mas Fechado parênteses. Pastor Marcos, esquecendo o povo do ha-ha-ha. E é importante dizer aqui que tem a ver isso também, que os anjos, né, quando eles dizem santo, Eu? eles têm a revelação direta de quem Deus é. Isso aí. E a gente também Salvou. precisa ter isso pelo seguinte, cara, porque a missão, ela não é só... a missão, ela não é só... Você que não está assistindo, você que está caras não só captaram, ouvindo, Pastor Marcos. você não vai entender isso aqui, mas O você que está ha-ha-ha, ele assistindo, impera no O Renner acabou de ficar no vácuo. Pronto, pode seguir. Pastor Marcos Espiritual falando assunto aqui, o Renner. Pega aqui, ó. Pega aqui. Brincadeira. Mas essa importância de saber quem Deus é de verdade, porque não é só o objetivo de missões, é também o nosso combustível para fazer isso aí. missões. Né? A Porque razão, né? é o objetivo e o combustível, porque você não pode declarar para uma pessoa assim, cara, você adorando a Deus, você vai ter a plena felicidade, se você realmente não valoriza essa adoração e quem Deus é. Uau. Porque então não é só o alvo, passa a ser o combustível também de missões. O missionário tem que ser um adorador, Tem né? que ser um adorador. Outro dia eu estava fazendo uma live com um pastor da Itália, que está plantando igreja lá também. E ele perguntou para mim assim, não estava programado, ele falou, se você hoje, um cara fala, o que um missionário precisa hoje, na sua concepção? Cara, foi assim, tão automático que eu falei, ele precisa conhecer a Deus. Não podia ter falado, precisa ir para um seminário, precisa... Sim. Não, sei o quê. Não, ele precisa conhecer a Deus antes de qualquer coisa. Porque quando você conhece a Deus e você vê o valor dele, você vê que ele é santo, 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 santo eternamente, você fala, cara, eu tenho uma plenitude na presença de Deus. E é o meu combustível para quando eu estar falando para alguém, essa pessoa também falar, uau, tem convicção no que esse cara está falando. É engraçado que o que eu tô entendendo é que, tipo assim, não dá para o cara ministrar uma coisa que ele não acredita, que ele não vive. Oh, yeah. E aí, quando Jesus vem para a terra, a Bíblia vai dizer que, em Mateus capítulo 7, que ele pregava como quem tem autoridade. Porque ele fala de uma coisa que ele experimenta, ele fala de uma coisa que ele viveu de verdade. Então, quando o cara vai para as missões, ele não pode ali falar de um conceito, de uma ideia, de eu acho que é assim. Não, cara, isso aqui é o que eu vivi, isso aqui é o que me trouxe aqui, isso aqui é o meu alvo e meu combustível. Então, essa é a nossa realidade. Eu vivi com o Pai, eu ando com o Pai e eu vou te revelar o Pai. Exatamente. E aí Quem você vê vai a mim, vê o é, Pai, Eu né? vim aqui para te revelar o Pai e você vai Exatamente. conhecer a santidade dele. Por isso que o texto bíblico chama que nós seremos testemunhas, né? Uau, Para você ser testemunha, você tem que ter sido participante É e verdade. vivenciado alguma coisa, né? É mesmo? E isso vale para muita coisa, né? Tem um casal que eles estavam lá em Amsterdã e deu a pandemia, eles perderam o emprego, eles estão na Suécia hoje, porque ele é da Suécia, o cara é sueco.
E ele voltou para lá, ele arrumou um outro emprego lá e tal. E, cara, aí deu a pandemia, tudo na Suécia está meio que aberto, mas as igrejas não estão abertas. E a gente continua sendo a igreja dele, ele participa de tudo online. E ele chama pessoas, cara, de outros lugares para participar do nosso estudo de vida em inglês. Ele e a esposa dele. Então, às vezes, entra um casal amigo dele da Noruega, participando com a gente, Caraca. o cara norueguês. E aí, eu usei ele como um exemplo ontem, porque eu disse, pessoal, a gente pode botar vários empecilhos e dizer assim, mas célula online é a mesma coisa, grupo de online é a mesma coisa, eu não consigo receber. Enquanto que o cara que tem isso aqui como o lifeline dele, cara, se não for esse grupo de vida aqui, eu vou morrer espiritualmente, isso aqui é a fonte que jorra para mim, que me alimenta. Ele tem tanta convicção daquilo que ele convida pessoas e ele não está nem aí se a pessoa vai pensar, isso aqui é... Por quê? Porque realmente está alimentando ele, né? E a gente entende que não tem como a gente pregar algo com convicção, como você falou, se a gente não venera aquilo, se a gente não valoriza aquilo. Eu acho tão engraçado que tem tanta naturalidade para falar sobre tantas coisas, e quando chega para falar de Deus, parece que é um peso tão grande, é uma formalidade, tem que estar tudo perfeito, é um cenário perfeito que tem que culminar em eu falar de Jesus. Isso aí. Mas ao mesmo tempo eu posso chegar para falar do meu time e eu não preciso de ninguém para puxar Não esse preciso de assunto. preparar eu um mesmo ambiente coloco. para aquilo, né? Pronto. Aqui Essa não é a palavra. que dá para falar do Aqui não é um evangelho. ambiente para falar do evangelho. Mas do Brasileirão, em qualquer momento Qualquer dá momento pra é falar. momento. A série do Netflix, isso, aquilo. Cara, da mesma verdade. forma, eu acho que o que ocupa o nosso coração ocupa a nossa boca. O que ocupa a nossa mente está ocupando nossas palavras. E se você não está falando de Deus, é porque talvez a adoração não está indo para Ele. É verdade. É porque realmente aquilo não é o centro da sua vida. Aquilo não está ocupando a sua vida, né? 100%. No fim das contas é isso. Eu lembro que quando eu converti, essa foi uma lição que o Senhor me ensinou, porque falar de Atlético, eu amo falar de futebol, cara. O Galo é doido. O Galo é doido demais. Eu cresci falando disso, e onde eu chegava não tinha problema de falar. Era exatamente disso. E eu não tenho problema em fazer piadinha também. Até que um dia, sem brincadeira, eu tive uma convicção de Deus, eu falei assim, você vai ser conhecido por falar de futebol e de piada? Não, cara. Aí você vai ter que falar de novo. Porque Você- tem uma galera precisando ouvir isso. Você, Não. Você vai falar de novo. Essa aí Fala é mais. Deus. Fala mais. e assim, não que... Fala mais. Eu ainda falo de futebol, Porra, eu ainda caçou, falo Tereniano. piadinha. Ficou espiritual. Eu ainda aqui o faço negócio. piadinha. Não é dizer que, cara, a gente vai virar uma tocha de fogo, não, meu irmão. Mas eu estou dizendo que o que predomina na sua conversa? Demais, velho. O que você falou, o que seu coração está cheio? Demais. Porque Demais. mano, foi um baque, porque eu falei, mas eu não estou pecando, eu não estou contando mentira. O que tem? É um esporte. Quem está xingando é a mãe do juiz, são os torcedores na arquibancada, não estou não. Mas é aquilo, você vai ser conhecido por quê? Você quer que as pessoas olhem para você num período de 5 anos e falem assim, É o cara que sabe tudo de esporte. esse cara sabe tudo de esporte, ou, cara, esse cara sabe de Jesus. Uhum. Pro bem ou pro mal. Se aqueles irmãos do trabalho lá, os não irmãos, os primos do trabalho, disser, poxa, já vem aquele cara... Gente, é impressionante quando a gente converte, né? Antes, eu tinha horror a ser visto como crentão. Porque eu tinha aversão a cara que só falava de Jesus comigo. Depois que eu converti, eu falava, meu Deus, eu quero ser igual aquele cara. Eu quero ser o cara que fala de Jesus o tempo todo. Certo tava ele, né? Pelo amor de Deus, o É, cara a boca fala do que o coração está cheio. Exato, É porque, isso. gente, não tem como fabricar É. evangelho, não. Não tem como... Porque você pode fabricar uma Não religiosidade. é uma roupa, não é uma Bíblia que você coloca e atualiza o sistema. Sim. Agora não, agora beleza, vou fazer isso aqui agora. Não é. Uma capa, uma religiosidade, você pode estar. Mas agora, quando tá ali, que ninguém tá olhando, dia a dia ali, você né? pode ser quem você é e você ainda tá falando de Deus. Puxa vida, você tá assistindo um filme, eu sei que isso acontece com vocês, você vê um filme que tem nada a ver de evangélico, aí você fala, Deus pô, falou comigo. esse cara aí, ele é uma sombra de Jesus nesse filme Não, aí, cara. demais. Ele está representando Cristo, se entregou ali. Você vê um negócio que tem nada a ver. Isso aí, cara, ó. Timóteo viveu isso aí quando Paulo passou o bastão para ele. Assim, o evangelho permeia a sua vida. Cara, Você é tão... Demais, cara. Você não consegue viver a vida sem... Você já viu uma pessoa que se apaixonou por... Seja lá o que for. Vou dar um exemplo aqui. Coach. Cara, tudo agora gira em torno daquilo. Gira em torno disso pro cara. Isso, cara, isso aqui é uma ferramenta. Isso aí, cara, vai destravar você. Isso aqui vai pensar isso aqui e tal. Cara,
se o evangelho for o nosso principal, se a adoração for o que ocupa a nossa mente, tudo vai girar em torno disso. Tudo vai ser vai puxar o assunto, tudo vai ser uma porta, tudo vai ser uma maneira, tudo vai ser uma opção, tudo vai ser uma oportunidade. Então, assim, é igual a mulher, enquanto você estava falando, estava lembrando do encontro de Jesus com a samaritana. Ela perguntando, não, mas tem que ter lugar, Senhor, porque ou é aqui, ou é lá. A nossa tradição diz que é assim. Ô, irmã, você não entendeu ainda, irmã. Eu estou na tua frente, eu sou a fonte, eu sou a água, eu estou jorrando para você aqui. E ela falando, não, mas então eu estou interessada, mas é quando Os chegar meus lá. pais diziam que era lá. Não é quando chegar lá, é agora. Começa agora, começa a me adorar Verdade. agora. E aquela mulher entende, a ficha vira para ela, e a primeira coisa que ela faz com uma adoração é botar em prática a palavra que ela recebeu. Ela começa a praticar aquilo de tal forma que ela ganha 10 cidades. Então você vai vendo que missões não é uma coisa teórica. Ela levou a missão para onde não tinha adoração, né? Demais, cara. Uau. Ela levou missão porque o que não eu tinha dá. adoração. Então ela começou a adorar, ela entendeu o papel que ela tinha que desenvolver e ela começou a colocar aquilo em prática. Essa começou a ser a vida dela. É por isso que antigamente eu acho que o evangelho ele avançava com muito mais velocidade, porque a pessoa não tinha esse tempo de... Entenda, a conversão que eu quero dizer não é a questão de aceitar Jesus, aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, mas é a mudança de vida. É o quanto de conversão, de prática de vida, a pessoa tinha de forma imediata. Deixa tuas coisas e me segue. Deixa tuas coisas e me segue. Seguiu. E se embora, né? Você era prostituta, você era uma pessoa que estava ali fazendo a coisa toda errada na sua vida. Me adora agora. Adora agora. 10 cidades eu ganho pro Senhor Jesus. Cara, era uma coisa que movia a pessoa. Tipo assim, há 5 minutos atrás eu não era nada. 5 minutos depois, eu sou salvo, redimido, sou uma pessoa que tem propósito de vida, tenho força, tenho vontade e vou lá fazer. Exatamente. Pegando um gancho nessa mulher samaritana também, como missões, o que a gente vê é que se a missão é para quem não está adorando a Deus, não conhece a Deus ainda, a gente vê que é algo muito maior do que apenas o meu grupinho aqui. Sim. É algo para mais do que a nossa nação brasileira, é algo para mais do que os Estados Unidos, é uma nação cristã, Sim. é algo para todos os povos, para todas as raças, para todas as línguas. E o Salmo aqui, 22, 27, diz... Todos os confins da terra, cara. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Você vê que Deus está falando, se você for... Deus não está falando, se você for, essas coisas vão acontecer. Se você for, as nações vão se lembrar. O dia que você decidir, as nações... Deus está falando assim, velho, eu estou garantindo aqui, ó. E tem um ponto que depois vai falar disso. Eu estou garantindo, cara. É isso, todo mundo vai ouvir. Quem vai falar? Uau. Quem vai falar? Você vai ser o... Como crerão se não há quem pregue, né? Exatamente. Mas quem vai? Será que você vai Alguém olhar... vai. Alguém vai. Alguém vai. Você vai olhar para a dificuldade? Você vai olhar para o que você está deixando lá nos Estados Unidos? Você vai olhar para o que você está deixando no seu trabalho? Você vai olhar para a sua fama que está ficando de lado e fala, poxa, eu vou ser visto como crente chato? Enquanto... Ou você vai ter a convicção que, cara, isso aqui, além de estar tendo um impacto eterno na vida dessa pessoa... Deus vai fazer isso acontecer. Não, Eu quero me juntar nisso. Você disse, Deus tem compromisso com todas as nações. Sim. A gente está pulando um pouquinho para frente aqui, mas depois a gente volta no outro. A gente tem que entender isso. Ele está comprometido. Esse é o plano. E os planos dele não serão frustrados. É ou não é verdade? Sim. Pastor, a gente comentando sobre tudo isso, e eu pensando assim, novamente sobre o fruto do nosso tempo, né? Da gente ser fruto do nosso tempo. E a gente pensa muito, o pastor Daniel falou de estar pronto, de ter momento, e todo esse tipo de coisa, do evangelho me transformar, mas como que ele vai me transformar? Eu sou eu, né? Como é que eu vou mudar do dia para a noite? Mas a gente pensa demais tendo a gente no centro. Eu acho que eu até falei isso um pouco atrás. Se a gente coloca Jesus no centro de tudo, não interessa... o meu conceito, quem eu era, não interessa quem eu era não, interessa agora o que Jesus quer que eu seja. Quem eu sou. E em relação à missão de ambiente, algo que é falado muito é sobre, eu vou pregar para você, mas você tem a sua cultura, né? Você tem a sua história, você tem o seu povo, não sei o quê, mas o nosso alvo, que eu acho que até é o lema da Jocum, não sei se ainda que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não interessa a minha cultura, não interessa a sua cultura, não interessa quem você era, não interessa a nação que você era. Jesus quer que ele seja conhecido.
passando o caminhão. Jesus está aqui, ó. Jesus quer te salvar. Jesus, ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida. Ele tem um plano para você. Amigão, se você adorava imagens, se você adorava outras coisas, se você adorava o sol, Abraão também, ele largou tudo. Largou tudo porque ele conheceu quem Deus é. Agora, as pessoas, e isso é algo muito humano, e a gente já falou isso num episódio da gente que é de Deus, né, do povo de Deus, dar ouvido a quem é ímpio, a quem é do mundo, e falar assim, mas a igreja tem que avançar, mas tem que tomar cuidado com a cultura. Amigão, não tem isso não. Ou é um ou é o outro. Tem que ir lá, tem que pregar o evangelho, tem que falar de Jesus para essas pessoas, e elas vão mudar de vida, vão se voltar a Cristo e vão abandonar suas práticas anteriores. É assim que a gente tem que entender a vida. Mas como é que eu entendo isso? Quando eu entendo que ele é o centro. E que depois que ele vira o centro da minha vida, as outras coisas não importam mais. A vida estragou. Como ela era, tá estragada agora. Acabou. Só tem sentido se ele estiver no meio, se ele estiver no centro. E como que você vai dar, igual você falou, o ímpio fala cuidado, tem que ir, mas tem que tomar cuidado. Desde quando que o homem carnal entende as coisas espirituais, gente? Pelo amor de Deus, se a gente for uma igreja, se a gente for cristão, que vai deixar hoje tem muita coisa boa do mundo de gente que não acredita em Deus. Cara, Steve Jobs foi um exemplo de gestão, etc. O cara é conhecido aí. Tem muita coisa boa que a gente pode aprender, mas no que diz respeito a coisas espirituais, eu não vou deixar um antropólogo que tenha, sei lá quantas letras depois do nome dele, falar para mim que a gente tem que tomar cuidado, porque no fim das contas seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Uau. Essa que é a questão. Se Deus falou, cara, é loucura da pregação? É loucura. Para quem está perecendo, é loucura. A sabedoria de Deus é o quê? Loucura para quem... O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, por ninguém é discernido, né? E o homem carnal, ele não pode discernir as coisas espirituais. Aí vai chegar um ímpio, igual o senhor falou aí, e vai falar, não, cara, você tem que tomar cuidado. Ô, gente, Cara, igreja, demais, vamos acordar. Vamos acordar. Não dá. Demais, velho. Demais. Não dá. Demais, Ou autoridade sobre a nossa vida é a palavra de Deus, É isso aí. é o que a Bíblia diz, ou não é. Então, eu acho que... Ou você é crente de verdade, ou não é. Sim. É isso aí. Exatamente. Qual é a autoridade sobre a sua vida? E como ela é determinada? É Deus. Importa Através do agradar quê? quem? É Deus. Através do quê? Do que ele falou. Da Bíblia. Amém. Então, beleza. É isso aqui. Cara, não tem, Cara, não tem top, velho. pra não tudo. tem pra onde correr, não tem pra ficar inventando, não tem Sim. ficar, eu acho isso, eu acho aquilo. Cara, não é eu acho, não. Não tem É eu ressignificar obedeço. o evangelho. Não, e isso Não é tão tem forte. atualizar chamou o pra achar, evangelho, né? Isso é tão forte, assim, da gente Mas ter que é. levar o evangelho até as últimas Top, consequências, que a Bíblia até diz, não recorra ao judiciário para resolver as questões de vocês, não. Meu Deus, olha aí, ó. Verdade. Vai botar um ímpio Vocês para vão jogar colocar sua um causa? ímpio para julgar a sua causa. É isso mesmo, nós vamos passar essa vergonha. É exatamente isso. Vai A gente- passar no crédito? Como é que é o dinheiro, essa vergonha aí? Cara, velho. Mas Débito no crédito. Mas a gente acabou entrando no sistema do mundo. E aí a gente realmente tem que Aí a retomar gente essa precisa de visão advogados. de ter Deus assim como... Eu senti que você tem que tomar cuidado com isso aí. Né? Eu não quero... se Eu mete não essas quero, confusão, não. eu não quero desmerecer Olha o essa exemplo que o profissão, Rashid não. usa, né? Mas Vocês vão usar gente. advogados. Advogado. O Rafael tá assim, amém. Ele foi um amém short, você reparou? Mas eu só vou comentar, só para fechar esse parênteses. Foi advogado. Só pra Ele você- não é dentista, ele é você contador, precisar nem de- físico. Só para vai. fechar aqui esse parêntese, o pastor Keyson, ele uma vez falou comigo sobre isso, porque eu advogo também para igrejas, né, algumas situações assim, e ele Faltou falou, igrejas pra dar um você espiritualizado, pode, né? Mandar o contato depois? O meu contato também está aqui embaixo, me ligue. E ele falou isso para mim, falou, quando você for fazer qualquer coisa que igrejas estejam envolvidas, tome muito cuidado, porque por mais que uma ou outra pessoa esteja errada e qualquer um é passível de erro, você está tratando da igreja. Da Você tá noiva tratando de da Cristo. noiva. Então, cuidado com aquilo que é dito. Se chegou a um extremo de ter que levar para um ímpio julgar aquela causa, lembre-se que é a noiva que está envolvida. E que aquilo ali pode ser um escândalo. Né? Foi engraçado que... velho, nem dá pra... Porque a gente teve um exemplo disso aqui. Teve um irmão da igreja aqui que acabou fazendo um negócio com algumas outras pessoas, com outra igreja, tá? Algum outro pastor. E o pastor errou com ele, sabe? Fez algo errado com ele. E aí meu pai conversando com ele, falou, cara, tem como resolver isso fora da justiça? Se tiver,
melhor você resolver disso fora da justiça, cara. Não leve isso adiante. Até porque se você pode fazer, faça o bem para ele hoje, mesmo que ele não mereça. Porque aqui é a noiva do Senhor, você está falando com a noiva de Cristo. Pode ter sido um erro humano, pode ter sido isso ou aquilo, mas eu quero te pedir esse favor, que você tenha paixão, que você tenha compromisso com Jesus, para que a noiva dele não seja prejudicada. E aí aquele irmão, graças a Deus, ouviu o conselho, foi lá, resolveu, achou uma maneira e está solucionado. Mas eu acho que quando a gente entende o nosso propósito, quem é Deus nas nossas vidas, cara, tudo fica mais nítido. Quando, é igual você falou, não dá para depender da opinião dos outros quando eu sei quem é Deus na minha vida. Quem Quando nos você rege é falou- outro mundo, Quando é você outra falou, coisa. o que o missionário precisa? Cara, o que qualquer crente precisa. O que o missionário precisa? O que um pastor precisa? O que o cara da recepção precisa? O cara que está aceitando Jesus hoje? O cara que vai aceitar, que está com Jesus há 35 anos? Ele precisa o quê? Conhecer a Deus. Porque se você conhece a Deus, cara, você vai começar a ser moldado por Ele. A Bíblia vai dizer o conhecer, né? Que quando a gente lê ali, é o conhecer de produzir intimidade. Não é o conhecimento de que a gente tem sobre algumas informações. Não é ter informação de Deus. É conhecer para deixar ser transformado por Que aquilo. nem Jó, né? Antes eu conhecia só de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. No sentido de que agora eu sou transformado pelo conhecimento que agora eu tenho. Então, quando a gente vê aqui você falando, não há salvação em mais ninguém. É Jesus antes de tudo. É Jesus a única saída para o mundo. É Jesus aquele que vai ser pregado. É o evangelho da cruz. É Cristo e Cristo crucificado, ressurreto, que vai salvar uma pessoa. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Quando você diz, Deus tem compromisso com as nações, cara. Deus vai fazer esse plano. Deus vai levar isso adiante. Deus vai trazer isso. Eu olho para tudo isso e penso, caramba, é melhor eu me alinhar. Isso, porque Deus vai fazer. A questão é, se Eu eu posso- votar no negócio, eu não vou. Esse das nações, se for do plano das nações, me lembrou quando Deus fez a aliança com Abraão, né, em Gênesis 12, né? Deus já falou para Abraão lá atrás, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá atrás, quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus já estava vendo lá na frente, né? Sim. Deus já estava dizendo, ele não estava dizendo, em ti eu gostaria que fossem, né? Ele está dizendo, em ti serão. E se Deus disse, vai ser. Vai se cumprir. A questão é se a gente vai estar ou não, se a gente vai estar junto ou não, dessa locomotiva, desse trem, né? E deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Marcos. Tem necessidade de mais missionários? Ou que já tem, já deu, já está suficiente? Como é que está aí? Estamos bem supridos? Estamos bem supridos. Essa sussurrada dele. Você que está vivendo lá missões e tal, você acha que precisa de mais gente? Olha, hoje a gente foi para lá, para a Holanda, sem saber bem o que ia fazer. Nem sabia se ia plantar a igreja. A gente foi para servir a nação e falar, Deus, o Senhor nos chamou para cá, vamos ver o que dá. Hoje, Aqui, né? sim, hoje o Senhor, a gente viu o Senhor formou a igreja, cara. Foi muito orgânico. A gente nunca Nasceu, né? sabe quando a pessoa vai com plano? Eu tinha horas assim, que às vezes a gente tem esses momentos, né, que a gente olha para o que o homem está fazendo, a gente fala, pô, mas ali tá mais organizado, ali tá parece que o negócio tem um norte. Ó Deus, aqui eu tô igual Abraão. O Senhor falou, vai, eu tô aqui igual um Zé dentro d'água, como a gente fala lá no interior de Minas. Pô, Deus, me ajuda aí. Você fica querendo procurar coisas quando Deus não te mostrou as outras coisas. Uau. E a igreja, ela foi organicamente formada. Gente, diante de Deus, pessoas entram em contato comigo e falam, pastor, como que o senhor chegou na Holanda há esse tempo e a igreja está desse jeito, você já está com um grupo de vida, você não sei o quê, eu estou aqui há mais tempo. Qual foi o método que você usou? Eu falo, irmão, diante de Deus, eu até queria ter tido um método. Método? Vocês Então, usam mais método? Eu entendo até o que você está dizendo. E eu não olho para isso e digo assim, ô meu filho, vai orar, né, o incircunciso. Não fala essas coisas. Eu falo, eu queria ter tido um método também. Irmão, Mas- se você descobrir, me avisa. Me passa o método. Exato, mas as coisas aconteceram. Sim. Deus trouxe a pessoa chegou a gente lá em casa uma vez e falou assim, olha, eu conhecia Jesus quando era pequeno, ia para uma igreja no interior do Pará, e eu lembro de ver uma vez ou outra Deus curar uma pessoa. Cheguei aqui na Holanda, desbaldei, estou desde jovem desviada, estou casada com filhos, mas eu tenho uma enxaqueca que minha cabeça dói, que eu desmaio no meio do trabalho. Eu não sei, for no hospital, não sei o que é. E a medicina da Holanda é boa. E a pessoa falou, não, mas aqui ninguém consegue me dar uma direção. E eu não sei mais para onde ir. E eu falei, eu peguei a palavra da mulher e falei, ó, Jesus pode curar hoje. Uau. Eu falei, nós vamos orar por você, porque Jesus cura até hoje. Meu irmão, Glória a Deus. juntamos as pessoas ali, falei, gente, nós vamos orar e nós vamos ver a cura dessa mulher. Glória a Deus. Cara, a gente chorou, Cara, chega arrepio, velho. essa mulher foi curada, nunca mais teve dor de cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus.
ficou um tempo na igreja, mas não voltou mais, voltou para a vida dela. Mas foi curado. Não, mas aqui, o que eu tô dizendo é, gente... Foi engraçado a cara do pastor. Mas Meu aqui- Deus, aleluia. Mas essa foi a minha, essa foi exatamente a minha, as reações dele foram as minhas exatas. Deus curou, tal. Não voltou mais. Como é que alguém faz isso, Deus? Não acredito. Mas aí, Põe a doença de novo. Vai de novo. mas aí a palavra diz que Deus é fiel em todo tempo. Que quando as pessoas são infiéis, Ele Deus continua permanece sendo fiel. fiel. Uau. Então, cara, a gente se baseia, o nosso ministério é o quê? Na fidelidade de Deus e não na reciprocidade das pessoas. Porque se Deus é fiel, é isso que eu quero saber. Caraca. Não, fala a verdade. Porque afinal de contas, você está fazendo isso para quê? Por causa que Deus é fiel ou porque você está esperando que as pessoas vão se converter, elas vão... Não é isso, cara. Caraca. É porque Deus, ele é fiel, pronto, e acabou. E Não, tem não, que Eu não tenho nada a ver com isso, né? Se a- Assim, eu te- se a é pessoa só de Deus. O Rafael diria nesse É ele, momento, Deus. pastor, ele é muito mais crente que eu. É muito mais crente que eu. Tem um Porque texto que eu lembro de ser. Toda vez que esse tipo de coisa é dito, eu lembro toda vez de que um texto. crente chega perto de mim, Toda vez que um crente chega chego perto de perto, mim. assim. Tem um texto de Salmos que fala assim: que clamou o aflito e Deus o livrou de todas as suas aflições. Não fala que foi o servo dele, não fala que foi o crente, não era o cara que estava no Aflito, templo, né? não era nada disso. Era o aflito. Clamou o aflito e o Senhor o livrou das suas aflições. Então, no final das contas, a gente quer merecer. Né? No final das contas, a gente quer merecer. No final das contas, por que eu fico revoltado? E eu fico também. Mas por que eu fico revoltado? Porque no fundo, eu quero merecer a salvação. Eu quero ter não, não é nem só alguma merecer coisa. não é nem só merecer a quero- salvação, né, Rafa? É você Fazer ver por o onde, resultado do que você está fazendo, né? Isso. Cara, eu quero uma recompensa, Mas, eu quero na a recompensa verdade- Um agora. reconhecimento, né? Mas na verdade, Jesus não está. Não está nisso, né? Você que está nos assistindo no YouTube, talvez você tenha percebido que as imagens sumiram. Não se preocupe. Tivemos um pequeno probleminha aqui nas câmeras, mas estamos firmes e fortes aqui. Cada um No diz um áudio. amém aí. Em breve Amém. voltará. Amém. Estamos Amém. todos aqui, não fomos arrebatados, pode ficar em paz. Você Segue o também jogo. está aqui. E nós vamos terminar esse propósito. Eu me recuso a deixar você ir embora, querido telespectador. Web espectador, agora ouvinte, né? Ir embora sem receber essa mensagem completa. Então, Marcão, como você estava falando, cara, a oração, ela não pode ser um negócio usado só para coisas banais. É óbvio que Pedro diz que Deus se importa com todas as coisas da nossa vida, sejam as maiores ou as menores, mas isso não quer dizer que Deus só quer que a gente peça coisas banais, coisas do dia a dia, coisas do, ai, Senhor, me dá uma roupa nova, ai, Senhor, um carro novo, ai, Senhor, me ajuda a pagar minha... Não! Cara, Deus está falando assim, você tem aqui uma possibilidade de falar comigo coisas que vão mudar nações, que vão fazer a transição de poder, a transição de comandos, e você está ali gastando esse tempo precioso só para pedir um novo sucrilhos, cara? Não, velho, não se deixe. Não se deixe enganar. Deus te deu poder e Deus está esperando você assumir a sua posição aqui na terra para que você seja também canal de bênção, canal de mudança onde você está, ou não é? Com certeza. Salmo 2 é um salmo que eu oro sempre. Pede-me e eu vou te dar as nações por herança. Amém. Aí, vou pedir o quê? Eu tô querendo uma casa lá em Bahamas, eu tô querendo uma casa lá no sul da Tailândia. Se vier, glória a Deus, mas não é isso que eu quero. Não é o desejo do meu coração. Tô pedindo as nações pro reino. Uau. Eu tô pedindo o rei dos Uau. reis Uau. governando sobre aquela nação. Uau. É isso que é pedir as nações por herança. Eu quero, meu irmão. Se as suas metas de 2021 não tiveram metas espirituais, Tá na hora de refazer as Vamos Não, de fazer rever essas essas metas. metas aí. Aproveita e refaz. E não, É por isso que Tiago diz, né? Pedi e não recebeis, porque Porque pedis pedis mal, mal. para esbanjardes em vossos prazeres. Não é esse o propósito. O pedir mal não é você, eu falei errado, eu devia ter falado com mais gentinho, com a voz fina. Não é isso, pedir mal. Pedir mal é pedir o que não era para ter pedido. E né? aí vem, Uau. tudo quanto pedirdes em meu nome, Isso. eu farei. Uau. Quando tá alinhado com... E vocês já Coração de imaginaram Deus. o seguinte? Vai que eu tô pedindo errado. E Deus me dá uma casa lá na Flórida, me dá uma casa em Bahamas, me dá uma casa em Cancún, me dá uma casa na Nova Zelândia, me dá uma casa onde for. Eu falo, Aí eu chego, olho para trás, tem tudo isso, e eu não vi o reino avançar em nação nenhuma. Não, ou você pedir, igual o Daniel falou, seu carro, sua casa, seus filhos, o que for, e você chegar e falar assim, recebeu tudo, e olhar e falar, cara, eu tinha um potencial para mudar tudo. E olha o que eu fiz. Eu fui Maior- egoísta.
o maior fracasso é ter sucesso na coisa errada. Eita, aí me lembra o que Deus falou ao povo do Egito, né? Deu-lhes o que queria, mas fez-lhes definhar a alma. Eita! A sepultura do desejo. Pediu e morreu por ele. A sepultura do desejo, hein? Caramba, essa dá um... Mas a realidade é essa, cara. Quando a gente entende o propósito para qual nós somos criados, até nossas orações vão ser transformadas. Até nosso propósito. Você não vai entrar mais para o quarto de oração para só realizar os seus desejos. Você vai entrar para o quarto de oração, oração como alguém egoísta. que entra para dentro de um comandante falando, Senhor, quais são minhas ordens? Comandante, quais são minhas ordens? Eu estou preparado. Eu lembro O que a gente que você falou espera de mim? No primeiro episódio sobre o filho maduro, né? O filho maduro, ele não dá ele. Pai, o que eu quero, o que o senhor quer comigo. que eu faça? Não é por mim só, né? É comigo que as coisas vão acontecer. Marcão, Se em tempos de guerra, né? Porque eu acho que eu pulei algo importante também. A oração muda, a alocação dos nossos recursos muda também. Uau. Tem porque, cara, é aquela frase em inglês, Caraca, né? velho. Put your money where your mouth is. O pastor Né? gosta dessa frase. Usa, ou seja, não só fale o que é bonito, mas caminhe da maneira que deve acontecer. E então, se a oração muda, o exemplo aqui do livro do John Piper é justamente esse, né? Que havia um transatlântico durante a Segunda Guerra Mundial do Reino Unido, que era um navio de luxo, era usado para levar pessoas para viagem de luxo, e quando veio a guerra, meu irmão, aquilo passou a transportar soldados, e as suítes de luxo foram cheias de beliche, às vezes até 7 homens em uma beliche, cara, para transportar a galera. Eles se assentavam para jantar e tinham aquela louça bonita com 18 utensílios diferentes para comer, agora até o garfo e a faca não tinha para todo soldado, tinha gente que tinha que comer com a mão. Caramba. Ou seja, os recursos foram alocados. Nós temos que ter essa mentalidade. Gente, existe um mundo perecendo. Nós temos que ter a mentalidade que a oração, ela muda, e como nós gastamos os nossos recursos também muda. Tem que mudar, né? Também tem que mudar. É muito importante. Essa questão dos povos não alcançados, pessoal, eu não sei aqui na igreja de vocês, eu não sei aqui o contexto de Brasil, porque eu fico muito por fora, mas o que eu assisto não é mencionado. Eu assisto grandes homens de Deus que me inspiram, não é mencionado. Pessoal, não vai acontecer se a gente não se envolver. Eu quero dizer para vocês aqui, não estou falando nem da missão de Amsterdã. Eu hoje falo assim, Marcão, você tem necessidade de ajuda? Tenho. Mas se você encontrar alguém que está aí no povo não alcançado, ajuda esse cara em vez de me ajudar. Porque, cara, Jesus é uma das coisas que eu, escatologicamente, que não era para entrar nisso, mas quando Jesus falou assim, e esse evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações. E essa palavra nações, não está falando de Brasil, não está falando de Estados Unidos, Japão, está falando de etnias, está falando de povos não alcançados. Tem um site que chama Joshua Project, ele estima que há um ano atrás, eu acho que mais de 5.000 povos ainda não tinham sido alcançados. E claro, hoje pode ter um cara lá, cara, viajando que a gente não sabe, pregando, alguém do Butão pode entrar na rede social, ver um negócio de Jesus, porque hoje o cara entra, né, e faz uma pregação só para aquela área, na língua do pessoal, e eles podem estar lá e a gente não sabe. Então esse número 4.000 pode ser 1.000, pode ser 100 povos não alcançados, mas o que eu estou dizendo é, isso vai acontecer, então o fim virá. Mas então fica fácil saber quando o Senhor vai voltar, quando vai vir o fim? Não fica fácil, porque quando vai ser? Pode ser amanhã, Sim, ninguém sabe. pode ser mês que vem, É iminente. A qualquer momento. quando é que vai ser? Pode ser a qualquer momento. Qualquer momento vem o arrebatamento da igreja. Então, cara, com que nós estamos gastando a nossa oração e com que a gente está gastando nosso dinheiro? Quando a gente olha, eu lembro do Cefenai, dizia assim, um professor meu falava, você quer saber o que é importante para você? Olha para o status do seu cartão de crédito. Olha para o status bancário. Você vai ver o que é o mais importante para você, né? Sei lá que quando sei lá, até o Cebolinha. Sei lá não é do Salmo, não, é do Cebolinha, eu queria dizer será. Quando você olha, tá lá, Zara, tá lá, né, Gol, viajando, hotel.com, booking.com, livros, o que for. Ou tá lá, cara, puxa vida, a minha igreja investe em missionários, eu vou investir aqui. Poxa, eu conheço esse trabalho sério de missionários acontecendo. Cara, eu vou investir nisso aqui. E povos não alcançados. Meu irmão, eu espero que vocês visitem um dia o missionário de povo não alcançado. Gente, se vocês ficam assim, uau, Marcão, você está lá no mundo, você precisa conhecer o trabalho desses caras. Ou, eles vão para lugares, a gente conheceu, ficou com uns. Sabe qual que é a diversão? Imagina vocês que são pais, têm filhos, são casados, todos aqui são, né? São. Imagina a diversão sua na sexta-feira,
é levar sua esposa num Carrefour, porque é a única coisa perto, mais ou menos, relativamente perto da sua casa. Porque você mora no meio de uma plantação de arroz, no meio de uma plantação de laranja, no extremo norte da Tailândia, ou em Laos, num país comunista, e a única coisa que você tem que fazer é ir num Carrefour, cara. Eu já tive a oportunidade de ir nesses lugares. Mano, E foi engraçado que quando a gente encontrou o apóstolo lá, né, da Malásia, né? Não posso ficar falando muitas coisas, porque tem alguns detalhes que não cabem. Mas eu me lembro que eu pensei assim, cara, esse cara é um gigante na fé. Esse cara é um gigante na fé. A gente dirigia quilômetros por lugares que as vans eram cobertas pelo mato, cara. Você chegava assim, no meio do nada, tinha uma igreja. Aí na igreja tinha um microfone, uma caixa de som e um violão estragado. Aí você viu o cara, aí você falava assim... Aí ele falava assim, não, essa aqui é a igreja que eu plantei tal dia, com tal pessoa, e agora tem essas famílias sendo atendidas. Aí você saía de lá e você ia para um outro extremo, para outro lugar que não tinha no mapa. Você abriu o GPS, não existia, não tem lugar, não tem nome. Aí você ia, tal, você subia uma colina, tal. Ó, nós vamos batizar hoje. Tem 45 pessoas para te batizar. Você vai descer um riacho. Cara, eu me lembro, eu fui para a Ásia por causa desse batismo. E quando a gente chegou lá, você encontrava pessoas que talvez nunca tiveram acesso à civilização como a gente conhece. Nunca foram numa loja, nunca foram num negócio. Mas quando elas entravam na água, cara, para elas dizerem que só Jesus, que elas abriam mão de tudo que elas tinham vivido para agora experimentar Cristo. Você falava, cara... E aí eu lembrei dele porque ele não tinha um sapato, cara. Ele não tinha um sapato, o sapato dele estava furado. Eu me lembro que a gente teve que ir à cidade para poder pegar algumas coisas e tal. E a gente falou, pastor, a gente vai ofertar um sapato na sua vida. Cara, ele pegou o sapato, ele olhou pro sapato, falou, obrigado e tal. Eu falei assim, não mexe comigo. O que mexe comigo é saber como a obra vai avançar. O que mexe comigo é como a obra vai frutificar. O que mexe comigo é como as coisas vão melhorar aqui. E naquela hora eu lembrei de pensar assim, caramba, o conforto dele, para ele, não significa nada. Enquanto o propósito estiver sendo cumprido, ele está feliz, ele está satisfeito, ele tá bem. E a gente nunca pode se esquecer disso, cara. O nosso conforto, nossa felicidade, nosso bem-estar, nunca pode superar em importância a obra e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando daquele texto, né, que diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? E, na verdade, se a gente for parar para pensar nesse texto, na época que ele foi escrito, e pensar nos pés daquelas pessoas que anunciavam as boas novas, com certeza, como desse pastor não deveria ser formoso, aos nossos olhos não eram formosos. Não, e eu achei que ele... Mas é interessante que os pés dessas pessoas Você achou que quando história. ele recebesse o sapato, ele ia... Cara, eu achei que quando ele recebesse o sapato ia ser o presente, ia ser aquele negócio assim, cara, estava orando por isso, cara, muito obrigado, meu Deus, que vai fazer tanta diferença, vai me ajudar tanto. Cara, para ele foi nada, cara. É claro que ele gostou, claro que foi bênção, mas você sabe quando você recebe uma coisa que Não é você isso que não me tem move. expectativa, né, sobre aquilo? Tipo, cara... Muito obrigado, legal, cara. né? Bacana. Deus te abençoe, Deus te recompense e tal. Aí você ia ver ele falando da igreja. Cara, essa igreja, ela começou tal. Então você sabe, assim, as Onde o coração prioridades tá, estão né? acertadas. As prioridades dele estavam acertadas. E, igual o Marcão falou, a gente tem que colocar o nosso dinheiro onde a nossa boca está. Então a gente tem que cumprir com excelência e tem que ter coerência. Exato, cara. Mano, que bênção estar aqui com vocês, viu? Poxa. Tô amando. E assim, você já imaginou? Porque também, eu não falei isso, né? Nem todo mundo, gente, vai ser chamado para ir para um lugar daquele. Mas se você tem uma inclinaçãozinha, uma impressão, que você seja animado a buscar mais Deus. Porque, cara, isso não é algo que vem da sua cabeça. O cara que faça uma visita, estude sobre o povo. Se você já está fazendo isso, já fez isso, meu, igual o irmão que falou, não pensa muito não. Porque o tempo é curto. Não tenta, sabe, eu preciso planejar, preciso fazer isso. Cara, o tempo é muito curto, nós precisamos remir o tempo. Deus está levantando missionários para esse tipo de obra específica, como o apóstolo Paulo que eu mencionei em Romanos, que ele vai falar, eu quero ir aonde o evangelho não foi pregado. Cara, você já imaginou, quando nós fomos na Tailândia também,
eu tive a oportunidade de ministrar lá e um cara que era budista aceitou Jesus. E você dá para imaginar você saindo do lugar e o cara dizer assim, quando você chegou aqui, eu não conhecia Jesus, mas agora você está indo embora, eu conheço ele. Glória a Deus. Meu, o que vale mais do que isso? O que vale mais do que isso? E eu não estou glamorizando, eu não estou romantizando isso, cara, porque é difícil demais. Esses caras encontram um negócio, mas se não fosse esse pessoal que está lá, que é chamado, se não fosse você que é chamado, está ouvindo, ir até esse lugar, cara, essa pessoa, quem sabe como essa pessoa ia encontrar Jesus? Pastor, eu não tenho as palavras, eu não tenho o recurso, eu não tenho nada. Meu, a gente está falando aqui o tempo inteiro, abre o ouvido para ouvir mais uma vez. Deus, ele tem o compromisso de fazer isso acontecer. Jesus disse em João 10, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. As ovelhas já são dele, não estão no aprisco ainda. Então, quando a gente, lá na Holanda, no campo missionário de lá, ou nos povos não alcançados, não vai ser o seu argumento, vai ser o fato daquela pessoa. Deus olhou para aquela pessoa e falou, meu, ele vai cumprir, ele tem essas ovelhas. Eu não sei quem é, eu não sei quem vai ser, mas, cara, Deus já tem. Não está no aprisco ainda. E eu vou pregar esse evangelho. Eu vou pregar a salvação. Eu vou pregar. E o Espírito Santo vai tocar no coração dessa pessoa. Amém. Amém. E ela vai vir. Essa é a realidade que nós precisamos viver. É tempo de guerra. Eu acredito, que vocês também acreditam. O Senhor está voltando, cara. Opa. O Senhor está voltando. E não vai... E as outras coisas, elas vão se dissipar na presença dEle. Poxa, os reinos, prédios, casas, o que vai valer a pena, gente? Diante dEle, a gente vai poder falar, poxa, no céu os caras estão prostrando a coroa deles diante de Jesus, meu irmão. O que é a nossa coroinha aqui? Não quer dizer nada. Ele é digno de muito mais. Deus tem misericórdia de nós e nos mostre aquilo que Ele está fazendo. Deus tem misericórdia de nós e abre os nossos olhos para entender. Cara, a gente precisa enviar alguém. Sabe qual que é um dos meus sonhos como pastor lá? Agora que eu pastorei a igreja, a gente tem um negócio que eu falo para todo mundo, a igreja dá dízimo do dízimo. A gente pega 10% e a gente dizima em povos não alcançados. A nossa visão é muito clara, o meu coração arde por isso. Então assim, mas o meu sonho é que um dia, cara, a gente possa manter um cara que tá lá e falar assim, mano, você não preocupa mais. Porque igual esses que a gente já apoia, os caras, mano, vêm pro Brasil, férias deles, é ir de igreja em igreja pregando, levantando suporte. Mano, os caras não têm um tempo assim, cara, quando eu tirar férias, eu vou descansar. O descanso deles é pregando em célula. Buscar manutenção. Correr atrás, né? Pregando, buscando parceiros. O meu sonho é um dia chegar assim, Deus, cara, a gente apoia esse cara aqui 100%. Mano, não preocupa, velho. Não preocupa. Faz a obra. Prega nessas vilas aí. Vai até onde for. E, cara, nós vamos segurar a corda daqui. E o William Carey, tá acabando tempo? Não sei, né? A rocha, Marcão. O William Carey, ele foi que inventou esse conceito. Ele, quando foi para a Índia, a biografia dele é sensacional também. Se for ficar uma outra indicação, a biografia do William Carey. Se você é chamado para missões, só não assista o filme no YouTube que está disponível do lado da esposa também, porque eu fui cair no erro de fazer isso, a esposa dele morreu, a minha esposa ficou meio tensa para ir para o campo missionário. E ela falou, eu não quero saber de missões, não. Mas ele foi assim, para a Índia também, para uma área muito remota, onde era povo não alcançado, era um povo não alcançado. Mas a convicção dele era muito grande. E eu sei que tem pessoas que vão ouvir isso aqui, porque, cara, é propósito de Deus. Né? A soberania de Deus que ele vai ouvir e falar, poxa, esse cara, eu pensava que eu era doido, mas ele teve esse conceito, ele largou a Inglaterra nos dias onde tinha se tratado da Índia, né? O pessoal ia muito lá para trazer, exportar chá. Muitas companhias internacionais iam para a Índia por business, por negócio, puramente por negócio. E ele falou, Deus não é muito mais digno do que um lucro? Se as pessoas largam o conforto aqui do Reino Unido para ir para lá, por causa de dinheiro, Deus não é muito mais digno do que isso? E ele decidiu dizer sim para o chamado dele. E ele então chamou 2 pastores amigos dele e disse assim, pessoal, e ele era pastor também e professor. E ele disse, olha, vou falar com vocês aqui, vocês vão me fazer um juramento. O meu ministério, ir para povos não alcançados, tem a ver com um cara que entra numa mina que nunca foi desbravada antes. Ele está entrando num lugar escuro
e não tem orientação de ninguém, não tem mapa, não tem nada. E ele está descendo ali. E eu quero que vocês me prometam que eu vou. Porque estava todo mundo falando, vai, eles precisam mesmo ouvir de Jesus e não sei o quê. E na época eles, né, eram calvinistas. Primeiro teve um atrito com a igreja inglesa que eles diziam assim, não, Deus, tá todo mundo salvo, Deus sabe, a predestinação Deus sabe. Quem ele falou, não, mas Deus mandou a gente pregar. A gente não sabe quem está salvo, não, é? Quem vai converter é através da loucura da pregação, e eu vou pregar. E aí ele conseguiu 2 amigos para acreditar nele, os 2 pastores, ele falou, faça uma promessa para mim, que assim como eu estou descendo nessa mina escura, eu vou descer, mas vocês vão segurar a corda. E vocês vão segurar a corda, vocês vão me manter lá, porque eu não tenho como trabalhar, não tenho o que fazer. Enquanto eu estiver lá, enquanto vocês mantiverem a corda, eu vou ficar lá. Esses pastores cumpriram isso com ele por muito tempo. E por um tempo deu confusão, as pessoas que também eram líderes lá não puderam apoiar ele, mas contudo, Deus o ajudou o tempo inteiro que ele estava lá. Então você que está ouvindo, você pode pensar assim, pô, eu não tenho uma igreja, às vezes isso não é empecilho para Deus. Deus pode abrir várias portas para você, você pode fazer uma tenda como o apóstolo Paulo fez. Se é um chamado de Deus, essas coisas vão se cumprir. Mas eu digo, a gente também tem que voltar os nossos olhos para isso, sabe? Para missões com essas pessoas. Gente, é muito difícil, mas sabe o que o William Carey fez? Eu não quero dar spoiler do livro, não, mas eu já estou até para encerrar. Mas o William Carey construiu uma escola bíblica lá. Gente, ele, através desse homem cristão, tinha um ritual na Índia, que às vezes eles ainda fazem em áreas mais remotas, que eles queimavam a mulher. Quando o marido dela morria, queimava ela viva, cara, na frente de todo mundo. E o William Carey, através da pregação do evangelho, ele não só mudou vidas, mas ele mudou um governo, cara. Ele fez com que fosse um cristão, chegou lá onde não tinha crente. Hoje é ilegal essas mulheres serem queimadas nesse ritual pelo governo. Por quê? Por causa do William Carey, que foi lá pregar o evangelho e mudou toda uma sociedade. Mas olha o que ele plantou. Quando você começou a falar, no começo do nosso episódio, eu achava que eu era tão crente, que eu estava tão centrado, que eu estava tão assim, cumprindo tudo que eu devia cumprir. Tinha dito Eu tava tão alinhado. Tão alinhado, estava tão... Nossa, cara. Sou um crente Tão top. interessado no propósito. Pastor, eu queria só dizer sobre isso. A gente tem uma... Eu estava falando, né, que nem todo mundo foi chamado para ir, nem todo mundo foi chamado para estar lá, para povos, etc. A pessoa pode falar, eu não tenho recurso para manter, porque é em outra moeda, e a moeda o real é desvalorizado, etc. Mas, fora tudo isso, tem uma outra agência também, a Missão Portas Abertas. O lema dela é: o máximo que você pode fazer é o mínimo que você pode fazer, que é orar. Orar pelas pessoas. Então, a primeira coisa, e a coisa mais importante de todas, é você que está aí assistindo, orar. Orar pelos missionários, orar pela igreja perseguida, orar por esses que não estão alcançados, e esses missionários que são enviados, orar para que Deus sustente, porque acima de todas as coisas é Deus que vai sustentar essas pessoas lá, né? Sustenta cada um de nós. Então, inicialmente oração e muita oração. E junto com isso, ações, né? Atitudes, e aí tudo aquilo que o senhor entrou e falou. Olha, excelente. O John Piper tem uma frase também nesse livro, no Alegrem-se os Povos, que ele diz assim, ó: todos nós somos chamados ou para ir, ou para enviar, ou para ser desobediente. Ele nem fala de oração. Aí eu falo, ele diz assim, orar, todo mundo é chamado para orar. Você estando no campo ou você enviando alguém. Ele fala, mas existem 3 tipos de pessoas quando o assunto é missões. Ou você vai, ou aqueles que estão indo, aqueles que estão enviando e aqueles que estão desobedecendo. Porque o mandamento é muito claro. Então, pessoal, vamos alinhar nossa prioridade. Se eu posso deixar alguma coisa aqui, é isso. Gente, o coração de Deus bate por vidas. Jesus morreu por vidas. E é a prioridade de Deus. Pastor, eu, falando pessoalmente, assim, acho que eu vou sair daqui hoje, dessa manhã, refletindo sobre 2 coisas, né? Foram 2 expressões que você usou, né? Com que eu estou gastando minha oração e com que eu estou gastando o meu recurso, né? E é estranho falar em gastar a oração, mas gastar a oração porque é uma ferramenta tão poderosa, né? Que Deus nos deixou um privilégio tão grande, né? E
a gente tem que rever até assim, com o que a gente está gastando mesmo essa oração, nesse privilégio tão grande, você poder, um homem pecador, poder falar com o Criador do universo e ficar gastando com os meus desejos, os meus anseios, mas gastar com a coisa certa. Uau. Pedir o certo, né? Ah, cara, Você nos edificou hoje, Eu pastorzão. chego, eu tô... Demais da conta. Sabe quando Isso. você come aquela comida pesada? Você fica com o estômago Tá ruminando. assim, cheio, você tá daquela... Essa é a realidade, cara. Quando a gente se depara com o propósito real do evangelho, fica tão óbvio que você não tem escapatória, você não tem argumento. Não existe argumento para você não estar fazendo isso. Existe hoje um chamado. Vinde após mim. Vinde após mim. Continuem o que eu fiz. Existe um preço a ser pago. Participe do sofrimento de Cristo Jesus. Existe uma parte que ele deixou para mim e para você, o que Colossenses vai dizer. Existe uma parte que nos cabe. Então, essa parte ela precisa ser cumprida com excelência. Cara, hoje, mais uma vez, muito obrigado. A gente te ama, a gente te respeita. E, com certeza, essa mensagem ela vai ser espalhada, ela vai ser levada aos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Que vidas possam ser transformadas a partir das nossas. Em nome de Que Jesus. nós possamos ser transformados hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Marcão, muito obrigado. E até o próximo. Você que está nos ouvindo até agora, que Deus te abençoe. Fica com a gente. Curte, compartilha, se inscreve Siga no o nosso canal, ministério do nosso- siga eles. E, cara, hoje, a coisa principal que eu tenho para falar, que a sua vida seja transformada hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.